Bem-vindo ao podcast da Igreja Reino. Esperamos que você aproveite esta mensagem. Mais informações sobre este conteúdo e outros recursos, visite reino.church. Olá, queridos, sejam todos bem-vindos. Aqui quem fala é Robert Max, da Igreja Reino, e nós estamos com um podcast, mas muito especial para todos vocês. Afinal, nós estamos nos preparando para o principal período do nosso calendário cristão, que é a Páscoa. E eu quero te encorajar a acompanhar aqui conosco 40 devocionais diários para alimentar a sua alma. São 40 dias com Jesus através das parábolas, mas afinal, o que são as parábolas? As parábolas são ilustrações que Jesus contava para passar a mensagem do reino de Deus utilizando elementos da vida cotidiana dos judeus naquela época. E as parábolas de Jesus, ela tinha o propósito de passar a mensagem do reino de Deus que estava próximo, que é chegado, que fala sobre a influência do reino de Deus e também do reino de Deus que está por vir, quando Jesus compartilha com os discípulos na última ceia. E todo ano, a nossa comunidade ela tem como costume celebrar esse período onde também nós tiramos 40 dias de jejum, de oração, de leitura bíblica, numa forma corporativa, numa forma coletiva com toda a nossa comunidade, que tem um propósito, claro, de sermos cada vez mais intencionais na nossa adoração com o Senhor, também crescermos espiritualmente e principalmente também ajudarmos as outras pessoas a crescerem espiritualmente. E eu quero pedir para que você escolha as sementes da parte de Jesus e semeie na vida de alguém ainda hoje, seja através de uma oferta, de uma palavra, seja através... Também você pode tirar um print da tela do teu celular agora mesmo e compartilhar nos stories das suas redes sociais e marcar a Igreja Reino, que nós iremos pegar lá, iremos também repostar as suas marcações. E também quero pedir para que você, neste momento, copiasse o link do nosso podcast e compartilhasse com o máximo de pessoas que você puder, para que essa mensagem alcance o maior número de pessoas, ok? Trato feito? Então, vamos iniciar falando sobre a Páscoa, seu significado e também sobre a sua importância. Bom, o nome Páscoa vem do hebraico Pessa, que significa passar por cima. E Pessa é o sacrifício pascual que era comum ser oferecido por causa da libertação do povo do Egito. O cordeiro pascual que os israelitas tinham o costume de matar e comer no 14º dia do mês de Nissan, que é o primeiro mês do ano para eles, em memória do dia no qual seus pais, preparando-se para sair do Egito, foram ordenados por Deus a matar e comer um cordeiro e aspergir as ombreiras de suas portas com o seu sangue, para que o anjo destruidor, vendo o sangue, passasse por sobre as suas moradas. E no Novo Testamento nós vemos Jesus, o Cristo, crucificado, que é comparado ao cordeiro pascual imolado. Portanto, a palavra Pessa, que significa passar por cima, Jesus, ele se ofereceu a si mesmo como um cordeiro pascual, foi crucificado e imolado para que a morte eterna, para que o pecado, para que a ira de Deus passasse por cima daqueles que de fato creram e receberam o seu nome e foram chamados filhos de Deus. Nós vemos isso lá em João capítulo 1, versículo 10 em diante. Bom, a Páscoa é a celebração da ressurreição de Jesus, ocorrida 3 dias depois da sua crucificação no Calvário, conforme o relato do Novo Testamento. É também a principal, a mais importante e a mais antiga celebração do ano litúrgico cristão. A data da Páscoa também determina todas as demais datas das festas móveis cristãs, exceto as relacionadas ao Advento. O domingo de Páscoa também é marcado o ápice da paixão de Cristo e é precedido pela Quaresma, que é um período de 40 dias de jejum, orações e meditação. Muitas igrejas tradicionais, elas têm como costume também fazer esse tempo de Quaresma, né? Esse tempo de se santificar, de buscar mais a presença do Senhor. E o Novo Testamento ensina que a ressurreição de Jesus, celebrada pela Páscoa, é o fundamento da fé cristã. A ressurreição também estabeleceu Jesus como sendo filho de Deus e é citada como prova de que Deus irá julgar o mundo com justiça. E muitas pessoas, principalmente pessoas que nem cristãs são, elas celebram o Natal, que é o nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Porém, a gente observa que o nascimento é normal para todos.
né? E Jesus, como sendo Deus, ele também precisou nascer, vir ao mundo como homem. Porém, naquela época, a morte por crucificação era algo normal, feita pelos romanos para quem desobedecesse algum tipo de lei. Porém, a ressurreição não era normal. E Jesus, ele ressuscitou, e por isso que nós celebramos a Páscoa, aquele que morreu, no terceiro dia ressuscitou e hoje vive e nos dá a vida eterna. Lá em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3, diz que Deus nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Portanto, estes, pela fé na obra de Deus, são espiritualmente ressuscitados com Jesus para que possam seguir para uma nova vida eterna. Que maravilha! Esse versículo, isso traz esperança para dentro do nosso coração, na nossa caminhada. E também, a Páscoa está ligada à Páscoa judaica e ao Êxodo relatado no Antigo Testamento através da última ceia e a crucificação que precederam a ressurreição de Cristo. De acordo com o Novo Testamento, Jesus deu à refeição pascual um novo significado, pois ele preparava a si e aos seus discípulos para a morte quando durante a ceia lá no cenáculo. E ele identificou o pão e o vinho como sendo o seu corpo, que logo seria sacrificado, e seu sangue que seria derramado. Por isso que ele diz: este é o meu corpo que será entregue por vós, este é o meu sangue que será derramado por vós, tomai todos e fazei isso em memória de mim. E Paulo diz o seguinte: purificai o velho fermento, para que sejais uma nova massa, assim como sois sem fermento, pois na verdade Cristo, que é a nossa Páscoa, foi imolado. Fazendo referências aos requisitos judaicos de que não haja fermento na casa e do sacrifício do Cordeiro Pascual, que alegoricamente identificado, claro, como Jesus. E uma interpretação do Evangelho de João é que Jesus, como Cordeiro Pascual, foi crucificado, a grosso modo, no mesmo horário que os cordeiros estavam sendo sacrificados no templo, à tarde do dia 14 de Nissan. E as instruções na Bíblia especificam que ele deve ser imolado, né? Como diz lá em Êxodos, capítulo 12, versículo 6, à tarde, no final da tarde, ou seja, no crepúsculo. No período romano, porém, os sacrifícios eram realizados no meio da tarde. E existe essa interpretação, porém, inconsistente com a cronologia nos evangelhos sinóticos, porque ela assume que o texto de João, capítulo 19, versículo 14, que diz: e era a preparação da Páscoa por volta do meio-dia, literalmente traduzido, é obrigatoriamente uma referência ao 14 de Nissan, dia da preparação para a Páscoa judaica, e não o que eles chamam de Yom Shishi, que é a sexta seguinte, dia de preparação para o Shabá, da semana do festival da Páscoa judaica, e que o desejo dos sacerdotes de estarem puros para, como diz lá em João capítulo 18, versículo 28, poderem comer a Páscoa. Ou seja, eles se santificavam para poder comer a Páscoa, né? E era uma referência obrigatória à refeição do Cordeiro Pascual e não as demais feitas durante as ofertas públicas do Festival da Páscoa, também chamado de Festival do Pão Sem Fermento, como diz lá em Levíticos capítulo 23, 28. E essa introdução nos dá um pano para a gente entendermos o significado da Páscoa, o significado também dos 40 dias, onde nós iremos nos dedicar a orações, a leitura da Bíblia, a meditação da palavra, a adoração ao Senhor. E nós vemos aquele cenário todo no período que Jesus estava sendo crucificado, os líderes religiosos transformaram uma celebração tão maravilhosa e cheia de significativo em algo tão extremamente religioso, totalmente metódico e totalmente fazendo com que as pessoas ficassem afastadas da presença de Deus. Afinal, eles consideravam as tradições que eles criavam, as regras que eles criavam, mais importantes que até mesmo os próprios mandamentos. É daí que surge a religiosidade. Eles criam tradições como, por exemplo, vocês têm que lavar as mãos antes de comer. Eles preferiam obedecer a isso porque eles acreditavam que lavar as mãos antes de comer estava agradando ao Senhor, mas eles não se alegravam quando uma pessoa era curada, quando uma pessoa era ressuscitada, quando uma pessoa recebia salvação. Então,
eu quero encorajar você hoje a receber essa palavra dentro do seu coração e abrir o seu coração para aquilo que Deus tem para você nos próximos dias, e nós iremos viver uma grande jornada com o Senhor através desses 40 dias de devocionais diários. Então, fica aqui conosco e vejo você no próximo podcast. Deus abençoe. Até a próxima. Você acabou de ouvir uma mensagem da Reino. Não se esqueça de compartilhar esse podcast com seus contatos e nas suas redes sociais para alcançarmos o maior número de pessoas possíveis.